que o álcool é a droga mais pesada e há quem diga que não. Mas ninguém pode discordar de pelo menos um ponto. O alcoolismo é um problema muito maior do que as outras drogas e seus efeitos são devastadores para quem se torna dependente. Na sua opinião, o alcoolismo é uma doença? Sim, com certeza, uma doença, sim. Sim, na minha opinião, alcoolismo é uma doença. Com certeza, sim. Sim, para mim é uma doença. Com certeza. E você acha que o álcool é a porta de entrada para outras drogas? Também, com certeza é o princípio de tudo. Com certeza, é uma outra porta de entrada para outras drogas, sim. Para partir para outras drogas, isso daí fica bem fácil. Sim, com certeza também considero isto. Com certeza, porque uma coisa vai puxando a outra e vai destruindo cada vez mais. E se não tiver o apoio da família, a pessoa ela não tem como achar uma saída também. Álcool é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Heldi Lobo Ribeiro é médico psiquiatra forense em São Paulo. É diretor médico da Vida Mental Serviços de Psiquiatria Forense e atua como diretor clínico e técnico no Hospital Lacan de São Bernardo do Campo, da Sociedade Assistencial Bandeirantes de São Paulo. Heldi Lobo realiza atendimentos no ProMulher, Programa de Saúde Mental da Mulher do Instituto de Psiquiatria da USP. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo o número do nosso WhatsApp aí na sua tela. O código da operadora aqui de São Paulo é 11 e o telefone 98 200 3599. 98 200 3599. Você pode mandar seu texto ou, se você preferir, o seu vídeo com sua pergunta ao nosso convidado, sua crítica, sua sugestão. O programa é sempre feito pensando em você. É nessa noite que nós recebemos com extremo prazer o Dr. Heldi, ele é psiquiatra, médico forense. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, pastor, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de trazer conhecimento de saúde para os seus telespectadores. Doutor, queria que o senhor passasse um pouquinho para o nosso telespectador, primeiro, qual é o papel? Qual é o papel, o seu papel profissional? Como ele é desenvolvido, em qual área? É mais ligado a quê, doutor? Certo. Eu, como médico especializado em psiquiatria e na psiquiatria dessa interface entre saúde e justiça, que é a psiquiatria forense, eu faço avaliações de pessoas que tiveram dúvida em relação ao seu comportamento para esclarecer para a justiça se elas cometeram atos falhos de maneira consciente ou de maneira perturbada. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com o senhor sobre esse tema, é um tema muito interessante, e hoje nós vamos sair um pouquinho do seu tema, da especialidade, mas é um tema muito ligado à sua área também, que é a dependência química e especificamente, como a gente conversava aqui, relacionado ao álcool, à utilização do álcool. Porque quando se fala de dependência química, principalmente aqui no Brasil, as pessoas primeiro associam, não, são drogas pesadas. Certo. Né? É o crack, é a cocaína, é o LSD, a heroína, é a maconha, quando na verdade as estatísticas provam isso, que o maior vilão aí da dependência química, que causa maior dependência química, é a utilização do álcool. É isso mesmo, doutor? É, pastor. E assim, falando em estatística, de fato é muito grave. 10% da população adulta brasileira tem critérios clínicos, ou seja, critérios médicos, sendo considerada dependente de álcool, ou seja, não que faz uso ocasional, mas aqueles que quando ficam sem o uso têm tremores, vontade de vomitar, dor de cabeça, irritabilidade, ou seja, que apresentam sintomas de abstinência quando não usam. Enfim, num país que tem aproximadamente 160, 170 milhões de pessoas adultas, 10% desse contingente é de fato uma população muito grande comparado ao uso de outras drogas. Quer dizer, nós estamos falando aí só nesses números, aqui no Brasil, em termos de 16 a 17 milhões de pessoas que já apresentam essa característica. Não é aquela pessoa que bebe esporadicamente, é que já apresenta essa certa característica ligada a uma dependência, é isso? Exatamente, pastor. E em função disso, passam, então, com esse diagnóstico médico, a ter uma série de intercorrências, tanto na vida profissional, como falta ao trabalho, dificuldade para executar as atividades do dia a dia de maneira apropriada, problemas familiares relacionados à agressividade ou à impossibilidade de atender a família em questões emocionais, financeiras e também 90% das mortes
violentas, ou seja, aquela morte que acontece desde cair do andaime até ser acidentado, estão associadas de maneira direta ou indireta com o uso de álcool. 90% das mortes violentas estão associadas, ou seja, ou cujo autor estava alcoolizado ou cuja vítima teve o seu acidente provocado por uma pessoa alcoolizada. Aí a sensação que a gente tem é isso, o álcool ele é mais aceito pela sociedade. Por quê? É uma droga legalizada, tributada, qualquer pessoa maior de idade pode entrar num bar ou num supermercado e comprar livremente, sem problema nenhum. Será que isso, aí já voltando mais à sua área de psiquiatria, será que inconscientemente, por ter essa maior liberação da compra e do consumo, a pessoa não se sente mais à vontade de falar, isso daqui se é liberado eu posso usar, não vai me trazer problema? Perfeito, pastor. E mais do que isso, o valor, o custo da bebida no Brasil é muito baixo. Por exemplo, tem algumas marcas de água... É verdade, em relação aos Estados Unidos e Europa é uma coisa assustadora. Por exemplo, tem recipientes de aguardente, de cachaça, de 800 ml, 1 litro, custando R$ 5, R$ 6. Então, de fato, a bebida no Brasil ela tem um custo muito acessível e que com 10, 15, 20 reais é possível a pessoa tomar até 2 litros de álcool por dia. E a venda em dose, que em muitos países, principalmente nos países da Europa, dos Estados Unidos, é proibida a venda da bebida alcoólica em dose. Por exemplo, não tem aquela história que o camarada para o carro, que é um absurdo, né? Eu já vi isso daqui. A pessoa parar, está dirigindo uma van, um caminhão, ele para, vai até o balcão, toma uma dose lá de aguardente, de conhaque, sei lá do que, engole aquilo lá e volta para o caminhão e vai dirigindo, sai dirigindo. Isso é muito recorrente até por conta do contexto brasileiro, da sensação de impunidade que as pessoas têm de maneira geral e no trânsito pela falta de uma fiscalização persistente. Quando foi implantada a lei seca, muitas e muitas pessoas passaram a não usar nenhuma quantidade de álcool por temor de aplicação da lei das multas. Só porque, provavelmente, nos últimos meses, o senhor não teve contato com nenhuma blitz que estava tratando desse assunto. Não, sumiu, não existe mais. Não existe. Pelo menos pelas regiões que eu costumo circular à noite, eu nunca mais vi. Como as pessoas não têm temor de serem multadas, de serem presas, de pagarem multas, logo, isso arrefeceu. E essa tendência de continuar usando álcool combinado com direção, que traz um risco para a própria pessoa e para terceiros, de fato, ele voltou a ter uma sensação de possível a todo momento, porque não tem mais fiscalização. As próprias pessoas que usam relatam isso. É gozado, às vezes a gente critica muito, né, porque a gente copia coisas erradas de alguns países. Quando a coisa é certa, a gente acaba não adotando. Mas não seria o caso, eu tenho um pouco mais de afinidade com a legislação dos Estados Unidos, americana, a esse respeito. Por exemplo, lá a pessoa que ela é parada e o oficial, o guarda, o policial que a para, notar que ela faz alguns testes ali, notar que ela está alcoolizada sem condições, na hora essa pessoa é algemada, é levada numa viatura para uma delegacia de polícia, lá, querendo ou não, ela é obrigada a fazer a constatação através do exame de sangue se ela fez uso do álcool ou não para se obter a proporção, ou o bafômetro, ela pode optar, mas ela não pode se recusar de fazer esse tipo de prova, coisa que aqui no Brasil o STF já falou que não pode, ninguém pode produzir, etc. Enfim, é uma outra concepção. Mas a pessoa já fica detida aquela noite. Não tem opção, ela passa a noite detida e só vai ser recebida pelo juiz no dia seguinte. Eu acho que isso é um fator inibidor. E também um outro fator inibidor é que lá, por exemplo, a pessoa não pode portar nenhuma garrafa de bebida alcoólica aberta na rua ou dentro do seu veículo. Ou seja, inibe da pessoa beber em público e provocar um acidente. Pastor, perfeito. Quanto mais flexível é o país em relação ao uso de álcool, maior é o número de intercorrências de problemas relacionados ao uso do álcool. E como nós temos uma percepção da sociedade de muita permissividade, de muita flexibilidade em relação às leis, em absoluto, a maior causa de que as pessoas usam tanto e causam tantos problemas é a certeza de não ter impunidade associado ao baixíssimo custo da bebida. Então, são os dois principais fatores causais. Clinicamente falando, tecnicamente falando,
Qual é o conceito aqui do Brasil da quantidade de álcool que a pessoa ingere em relação aos outros países? Está dentro de uma média de causar... Eu digo, a pessoa tomou, de repente, 1, 2, 3 copos de cerveja e vai sair dirigindo. Aqui, essa dosagem no Brasil, ela está mais ou menos de acordo com a internacional? Ela está de acordo com a internacional no papel. O que está diferente dos outros países é o processo de acompanhamento, fiscalização e, especialmente, continuidade da fiscalização. Porque o que se nota é uma onda a partir do início da lei seca de fiscalização, blitz e punição exemplar, a partir de seguido de um afrouxamento em todos os sentidos, de modo que aquele consumo associado à bebida mais direção, nós só ouvimos falar em campanhas de épocas mais festivas, como Carnaval, final de ano, feriados prolongados. E que mesmo assim, essa fiscalização que acontece periodicamente, sazonalmente, onde tem o maior fluxo de veículos, ainda é totalmente insuficiente para a captura das pessoas que estão infringindo a lei. Pelas pesquisas o que mostram, né, também em acidentes de trânsito, o álcool é o campeão absoluto. Né? 90% dos acidentes de mortes violentas. No acidente de trânsito deve ser uma proporção desse tipo também. Tanto de autor como de vítima. Ou seja, quando falo de 90% de morte violenta relacionada ao uso do álcool, então é muito amplo, porque daí se computa tanto a pessoa que usou o álcool e que ela se acidentou, como a pessoa que usou o álcool e causou o acidente em um terceiro que não tinha tido contato. Está alcoolizado e vai atravessar uma rua, avenida, uma estrada sem olhar. O motorista, por mais atento que esteja, se de repente aparece uma pessoa na sua frente, você está 60, 70, 80 por hora, não dá tempo de você frear. E às vezes a pessoa que está atravessando é que está alcoolizada. E uma outra morte também por conta do álcool é que o portador de dependência do álcool, uma das consequências é o desenvolvimento de sintomas depressivos, de tristeza, desânimo, dificuldade de realizar suas tarefas ocupacionais do dia a dia. Isso aumenta o risco de suicídio. Então nós temos também um aumento da mortalidade das pessoas portadoras de dependência de álcool por conta do suicídio. Quais os sintomas, doutor? Porque às vezes a pessoa ela não aceita que ela já é uma dependente do álcool. Perfeito. Você vai falar, às vezes você vai aconselhar a pessoa, vai falar alguma coisa e fala, não, primeira coisa, isso eu largo quando eu quiser. Não, eu bebo, mas olha, se eu cismar eu não bebo mais. E nós sabemos que isso não é verdade, é lógico, é óbvio. A pessoa tem extrema dificuldade em largar a bebida. Mas, tecnicamente falando, quando que aparecem os primeiros sinais de alerta? É no consumo, na quantidade de vezes que se consome no dia ou na semana? Quando é que a pessoa realmente tem que parar e pensar, olha, isso daí já está começando a me prejudicar? Primeiro, pastor, que geralmente quem tem a melhor percepção se uma pessoa está passando da condição de usuário para dependente de álcool são os familiares. Porque uma das consequências do uso do álcool é desenvolver uma dificuldade de reconhecimento da gravidade. Agora, como sintomas característicos da dependência de álcool, o primeiro deles é quando a pessoa passa a sentir melhor usando o álcool do que sem usar o álcool. É o que a gente chama de tolerância e abstinência. Ou seja, no uso do álcool, na busca da sensação prazerosa, quando precisa de quantidades e vezes em maior número, ao invés de tomar uma dose, 2, 3, para ter a mesma sensação de alegria, de satisfação, de diminuição de vergonha. Quando precisa tomar, ao invés de só à noite, 2, 3 vezes por dia, isso é tolerância. Esse é uma característica de ter que usar uma quantidade maior para ter a mesma sensação prazerosa, ou que usando a mesma quantidade não consegue obter o prazer que esperava. E um outro critério são os sintomas físicos, ou seja, quando a pessoa diz que quando amanhece está tremendo, com vontade de vomitar, com dor de cabeça, com desconforto físico. Aquela chamada ressaca, né? Mas que quando usa uma dose para rebater, ele se sente melhor. Então, tecnicamente, a busca da caracterização como dependente químico é quando, essencialmente, a pessoa precisa cada vez mais usar mais para obter o mesmo prazer, ou que sente falta da substância a ponto de sentir melhor usando do que sem usar. E num segundo momento, confirma-se a dependência quando passa-se a substituir o trabalho, as relações familiares, as diversões pelo
uso, recuperação e busca de maior quantidade de álcool. Teve uma pesquisa realizada alguns anos atrás, se eu não me engano, em Diadema, que devido ao aumento da violência, tudo foi estabelecido que os bares deveriam fechar, acho que 8 da noite ou 9 da noite, não poderiam ficar abertos depois desse horário. E caiu drasticamente o índice de violência na cidade. Muito, muito. E uma das entrevistas que as autoridades lá deram falava o seguinte: geralmente era aquele período que o indivíduo sai do trabalho e ele, ao invés de ir para casa, ele para no bar e ele vai tomar. Primeira vez ele toma uma dose, depois ele toma 2, 3, até o momento que ele toma várias doses, ele deixa praticamente tudo que ele ganhou ali no bar e chega em casa extremamente violento. Aí ou a esposa ou o filho vai falar alguma coisa com ele, ele já está alterado e aí acaba acontecendo a desgraça. Perfeito. Uma outra pesquisa complementar a essa, pastor, foi feita também há mais ou menos 10, 15 anos em uma determinada região de São Paulo, que tinha uma proporção de um bar para cada 10 domicílios. E que tanto esses bares tiveram que, em parte, fechar, em função de fiscalização, como também fechar mais cedo. Também a violência, que era comparada a uma das regiões mais violentas do mundo, reduziu. Portanto, quanto mais flexível for, quanto mais permissivo for o uso do álcool, maior é o risco de violência, tanto infringida ao próprio indivíduo que está usando, como aos outros do relacionamento. Então, é mais uma pesquisa complementada por essa outra que eu lembrei, que de fato só reafirma que quanto mais barato e mais permitido, maior é o número de desfechos desfavoráveis. Inclusive, pastor, uma das principais causas de busca de tratamento e atendimento em pronto-socorros é em função das consequências do uso do álcool. Ou seja, tanto consequências diretas, como, por exemplo, dor no estômago, dor de cabeça, fraqueza nas pernas, como de consequências indiretas, como que teve uma queda da própria altura e fraturou um dos membros, que se acidentou, que se feriu numa briga. Então, os custos do uso do álcool, eles são tanto de maneira direta, como também de maneira indireta, inclusive previdenciários. Por exemplo, do álcool como causa de afastamento do trabalho. A maior causa, né, de afastamento do trabalho. Está entre as 3 ou 5, não é a principal. Então, mas... Não, eu digo assim, da principal relacionada ao consumo de substância química. Não só, por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco, deve ser uma causa, ou dor nas costas, mas relacionado ao consumo entre as drogas, eu acho que é a primeira de afastamento do trabalho. Se considerarmos tanto causas diretas, por exemplo, hepatite por consequência do uso do álcool, cirrose hepática, câncer do estômago, câncer de boca, mais as indiretas, como por exemplo, foi vítima de um acidente em função do uso do álcool, aí sim, aí passa a estar entre as principais causas de afastamento. E também de aposentadoria. Por quê? Porque algumas consequências do uso do álcool, elas são muito difíceis de serem tratadas ou cujo tratamento não consegue restabelecer a pessoa à condição anterior da dependência do álcool. Aí acaba se aposentando precocemente e é lógico que... Por exemplo, pastor, demência. Geralmente as pessoas tendem a achar que demência, que é aquele tipo de adoecimento que acontece geralmente depois dos 65 anos de idade, com esquecimento, dificuldade para o trabalho, incapacidade de ter os próprios cuidados, de ter a própria higiene. A maioria das pessoas acham que a demência só é causada pela idade. Uma das causas da pessoa demenciar, que geralmente a população fala de caducar precocemente, antes dos 60 anos de idade, é pelo álcool. Ou seja, o álcool ele é deteriorante, diferente, ele é destrutivo, diferente do que a população geral acha, que seja só para o fígado, para o organismo inteiro, como, por exemplo, causando demência precoce, ou seja, muito cedo na vida, antes dos 60 anos. Nós recebemos aqui o Dr. Anthony Wong, toxicologista, e ele me revelou alguns dados sobre o consumo de álcool e as consequências que eu também fiquei estarrecido. Mas uma das coisas que ele chamou a atenção, ele falou, olha, quanto antes a pessoa começar a ingerir o álcool, maior é a possibilidade dela se tornar um viciado. Eu falei, mas em que proporção? Ele falou, olha, para quem bebe, para quem começa a ingerir o álcool antes dos 21 anos, ele tem a possibilidade de 80% de se tornar um dependente químico. Se você começou a ingerir depois dos 21 anos, a possibilidade cai para 40%, 30%. É isso mesmo? Perfeito. E além disso, uma preocupação muito grande também,
o senhor gosta muito de estatísticas, é o aumento da população feminina como portadora da dependência de álcool. E que isso traz consequências, inclusive, em relação à fertilidade, como também da mulher gestante usando álcool, inclusive, pastor, já vi casos do bebê que nasce com abstinência. Esses sintomas que nós falamos do adulto portador da doença dependência, que amanhece com tremor, com vontade de vomitar, dor de cabeça, que precisa usar o álcool para poder restabelecer e conseguir fazer algumas atividades do dia a dia. Então tem casos também de crianças que nascem com sintomas de abstinência, ou seja, com tremor, convulsão e com risco aumentado de morte, quando suas mães, durante a gestação, usaram álcool. Esse é um fenômeno mais ou menos recente, né? Porque até alguns 10, 20 anos atrás, era mais difícil ver uma mulher ingerir a bebida alcoólica, né? Não era tão usual como se vê hoje. Isso também está relacionado ao fato da mulher estar trabalhando fora, está tendo praticamente a mesma responsabilidade que o homem no casal, ela está se envolvendo mais em problemas fora de casa. Será que está relacionado uma coisa ou outra? Essa claramente é uma das causas reconhecidas, mas como também do tabaco, o uso de cigarro comum. A população feminina usando o tabaco também aumentou comparativamente ao aumento dos homens, ou seja, o gênero feminino está proporcionalmente tendo um crescimento do uso das drogas de maneira geral, especialmente álcool e tabaco, e uma das explicações é essa da maior participação nos meios sociais e sendo também consequência do estresse pelo acúmulo de mais atividades que não faziam parte e que passaram a fazer nas últimas décadas. Hoje o que a gente nota, doutor, parece que passou um pouco aquele medo, como o senhor falava, da lei seca, né? Que tinha um tempo atrás. Bastante. Olha, não vou beber, olha, senão eu vou, mas eu vou voltar de táxi, etc, etc. Não vou ingerir nada de álcool, se eu for pego vai me dar problema, etc. Parece que isso hoje acabou. Mas a legislação brasileira, como ela está encarando hoje o problema, se pegar a pessoa, qual a quantidade permitida e mais ou menos, essa tecnicamente, ao que equivale essa quantidade? Seria mais ou menos a descrição e o ordenamento na lei, eu entendo que ele está perfeito. É a execução que está falha ou muito pouco aplicada. Agora, a dose que corresponde a uma dose de risco é a partir de uma dose de bebida seca ou a partir de um copo de cerveja. Ou seja, que isso compara-se ao que tem na maioria dos países. Quer dizer, se a pessoa ultrapassou ali um copo de cerveja ou de repente uma dose de uma bebida um pouco mais forte... Uísque, ou vodka, etc., o conhaque, ela já se enquadra... Vai ser captado pelo bafômetro como correspondente a já intoxicado e colocando as pessoas em risco. E se for no gênero feminino, na mulher, uma quantidade inclusive menor que essa já é detectada. Por quê? Porque o fígado masculino ele é mais competente... Metaboliza melhor. Para metabolizar o álcool em comparação à mulher, que metaboliza mais lentamente. Portanto, agora, pastor, a grande recomendação é que não dirija usando absolutamente nenhuma quantidade de álcool. Até porque a estratégia da carona solidária, da carona para as pessoas que vão beber, ela é bastante inteligente e tem inclusive operadoras de táxi que concedem desconto para as pessoas que estão a partir de um determinado horário na rua. A recomendação médica, técnica, é não dirigir a partir de qualquer contato com álcool. E aquela história eu sou forte para beber. Para mim, olha, isso daí não funciona, não. Eu posso beber 2, 3, 4 cervejas, eu posso tomar 3, 4 doses de uísque, para mim não faz efeito. Conversa mole? Conversa mole, está muito mais na vaidade da pessoa, porque até pode ter uma pessoa que tem uma característica física diferente da outra, de ser mais forte, ser mais alto, e logo ter um fígado mais competente ou menos competente para a metabolização do álcool. Mas, de maneira geral, numa população de um mesmo país, com a genética aproximada, não tem mais fortes e mais fracos em termos de fígado. Ou seja, todos estão susceptíveis, todos estão em risco. Eu queria um conselho do senhor para duas coisas. Nosso telespectador que está nos ouvindo agora, para quem já se conscientizou, apesar de não confessar, porque a pessoa sabe que ela tem um problema. Ela só não fala, mas ela sabe que ela tem. Qual seria a orientação que o senhor passaria a ela em termos de tratamento, em termos de conscientização, para quem tem esse problema e tem vontade de resolver? E aos pais também. Qual a orientação que deve ser passada ao filho adolescente para evitar esse tipo de dependência?
Em relação à procura do tratamento, como se trata de doença, sempre a orientação é a busca de uma avaliação médica, até porque, além de verificar se tem os critérios diagnósticos de dependência de álcool, também já nesta oportunidade avaliar como está o fígado, como está o estômago, como está os exames físicos de maneira geral. Porque muitas vezes, quando a pessoa, mesmo resistindo que é dependente ou não, consegue ver de maneira objetiva as alterações laboratoriais, as alterações que tem no exame, isso pode ter uma forma de sensibilizá-lo a aceitar o tratamento. O tratamento da dependência de álcool, ele é um pouco inespecífico, ou seja, não existe uma medicação específica, como antibiótico trata a infecção de garganta, não tem uma medicação que faz a cura da dependência de álcool. Tem 2 medicações no mercado, que é o Sulfiram e a naltrexona, que em parte ajudam. Do ponto de vista da saúde, o tratamento da dependência do álcool deve sempre envolver o médico, o psicólogo, o assistente social e, logicamente, a gente sempre está aberto ao apoio externo de instituições religiosas, de grupos de ajuda mútua, como o Amor Exigente, como Alcoólicos Anônimos. E, em relação à atuação que pais devem ter em relação a filhos adolescentes, é estar o mais próximo possível deles. Não há uma outra solução de ter o contato e a observação mais próxima do que ter tempo para os filhos. Doutor, nosso programa está acabando. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor e colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Perfeito, pastor. Então, é só gratidão em termos da oportunidade de orientarmos as pessoas que álcool traz consequências diretas para o próprio indivíduo, para a sociedade, para terceiros e que, infelizmente, temos uma população, temos aí milhões de pessoas dependentes e que, felizmente, tem tratamento a partir da disponibilidade da pessoa e do apoio familiar rígido para que possa ser tratado e a pessoa ter a continuidade da sua vida. E quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Porque muitas vezes, como falado anteriormente, a pessoa vai reconhecer ou a família vai reconhecer que deveria tratar quando a pessoa já está demenciada, aposentada e incapaz para atender às necessidades da vida. Muito obrigado, foi um prazer receber o senhor aqui. Todo meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.